Olá, bom dia, tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Nessa linda terça-feira, manhã de terça-feira, eu gostaria de novamente convidar você para que possamos juntos continuar estudando, continuar analisando os capítulos de Apocalipse, que Deus tem muito para nos comunicar, não é? Através do mensageiro de Deus, o anjo que veio até João e que deixou escrito para nós, para que soubéssemos da verdade. Tive que dar uma paradinha para cuidar da saúde durante um mês, mas graças a Deus estou bem, Deus já nos trouxe a força novamente e estamos aqui de volta, ok? Então eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor esteja conosco e que Ele envie o Espírito Santo para que possamos juntos entendermos a palavra do Senhor. Pai querido, nessa manhã de terça-feira eu peço, Senhor, a presença do Senhor no meio de nós, eu e os meus irmãos que estão me assistindo ou que vão assistir mais tarde. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que Teu Espírito Santo venha até nós para trazermos sabedoria, discernimento e compreensão da Sua palavra, Pai. A Tua palavra que nos guia e a Tua palavra que transforma os nossos corações. Para a honra e glória do Teu nome, eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá? Nós falamos, nós estudamos sobre a carta da igreja, que o anjo trouxe à igreja, trouxe através de João, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, e agora a terceira igreja, que é a carta à igreja de Pérgamo. Então eu vou ler o versículo, o versículo falando sobre a carta, e depois a gente faz os nossos entendimentos, a gente faz o comentário. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, Jesus. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Bom, vamos por parte, Nessa carta, nesse início, Deus falando, com João, que conhece o lugar, onde eles estavam, onde os apóstolos estavam implantando a igreja e trabalhando o evangelho, divulgando o amor de Cristo, o amor de Deus naquela cidade de Pérgamo. Pérgamo, e isso aconteceu mais ou menos, entre 313 anos a 538 anos depois de Cristo, depois da morte de Cristo, depois da ressurreição do Senhor. E Pérgamo é uma cidade da Turquia, é um centro político e intelectual. E lá contém o altar, naquela época tinha o altar de Zeus, o altar de deuses, de divindades gregas, pagãs. Então, a divulgação do evangelho, a propagação do evangelho, ela tinha muitas dificuldades entre o povo, que era um povo muito pagão, Então, os apóstolos estavam sempre passando por dificuldades, mas Deus estava ali com eles o tempo todo, e eles pregando o evangelho. Porém, muitos deles estavam morrendo, estavam sendo sacrificados por causa da palavra do Senhor, por causa da verdade que eles estavam trazendo naquela região. Por isso, dizendo aqui no versículo 13 de Apocalipse, capítulo 2, que o anjo na carta trouxe a João dizendo: conheço o lugar em que habitas, porque o local era um local onde tinha um centro político e intelectual, uma cidade rica, próspera financeiramente, mas tinha muitos deuses pagãos, muitos pagãos naquela região, onde há o trono de Satanás, que é justamente
o altar de Zeus e dos outros deuses pagãos. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, o que a carta de Deus está querendo dizer aqui é que, mesmo com aquela dificuldade toda, né, os cristãos verdadeiros continuavam na fé, continuavam firmes na fé em Cristo, na fé nas promessas de Deus. E que Antipas, que era testemunha do Senhor, né, quando Deus fala aqui, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, mataram Antipas, né, e esse Antipas era um bispo de Pérgamo e ele era discípulo do apóstolo João. Então, ele estava sempre lá presente, aceitou o chamado do Senhor e junto de João, eles permaneciam no evangelismo, mostrando o amor de Cristo para aquela região, naquela cidade. Continuando, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. O que a carta do anjo trouxe a João está dizendo aqui, que Balaão, ela era um idólatra. Balaão, ele era idólatra e ele foi chamado por Deus há um tempo atrás, antes desse episódio, né, para ele poder levar uma mensagem a Israel, ao rei. Só que ele foi enviado, mas ele teimou com o Senhor, né? Ele teimou com o Senhor. Então, nessa teimosia dele, aqui a própria Bíblia fala, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Balaque era o rei de Israel naquela época. Então, Balaão, ele incentivava a população, né, as pessoas a comerem alimentos que foram sacrificados aos ídolos e praticarem prostituição. As mulheres praticavam prostituição, tudo em prol dos cultos que eles faziam a esses deuses pagãos. Vejam, por aí nós podemos observar quanto pecado, quanta abominação, quanta falta de respeito pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam doutrina de nicolaítas. Os nicolaítas, eu já havia dito para vocês lá na igreja de Éfeso, né, que vem de Nicolau, que também era um outro pagão, né, que cultuavam esses deuses pagãos, esses deuses de pedras, de estátuas que não falam, né, e não têm poder algum. Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E é o que Jesus fala, que nós precisamos de nos arrepender dos nossos pecados, dos caminhos que nós estamos percorrendo, que não nos levam a Jesus Cristo, não nos conduzem à verdade de Cristo. Esses fatos aconteceram naquela época, 313 anos depois que o Senhor subiu aos céus. Então, hoje nós estamos em 2021 anos. Então, nós podemos observar e podemos analisar o que o anjo do Senhor tinha para falar para nós hoje, né? Qual seria a doutrina que nós estamos seguindo, os ensinamentos que nós estamos acreditando e confiando, né? Qual é a nossa fé? Qual seria verdadeiramente a nossa fé nos dias de hoje? Será que nós somos cristãos, aqueles cristãos que verdadeiramente guardam? Será que guardamos com firmeza? A nossa fé está firmada na rocha, sem ter nenhuma interferência do mundo que nós estamos vivendo hoje? Então é isso, meus irmãos, que eu gostaria. Esse é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, para que possamos juntos analisarmos, para que possamos analisarmos,
e refletirmos sobre a palavra de Deus. E para encerrar por hoje, no versículo 17, a carta ainda diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo que nós temos hoje, porque quando o Senhor subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus para nos conduzir. Será que estamos ouvindo? As igrejas estão ouvindo a palavra do Senhor hoje? Ou será que nós somos meros cristãos, né? Cristãos, entre aspas, que vamos para a igreja, nós ficamos sentados na igreja, no banco, vamos lá, adoramos o Senhor, e quando a gente sai da igreja, será como é que nós temos, como que nós estamos conduzindo as nossas atitudes, o nosso caráter? Será que o nosso caráter, os nossos pensamentos, as nossas atitudes estão lembrando de cada palavra que o Senhor nos ensinou? Então nós precisamos firmemente analisarmos e refletirmos todos os dias para estarmos juntos do Senhor, todos os dias e todo momento da nossa vida. E ainda continuando, para finalizar, a carta do Senhor diz, olha que lindo para nós: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui em Apocalipse, mais para frente, nós vamos estudar isso, que o Senhor, quando aquele que for salvo, e quando chegarmos no céu com o Senhor, que é o que nós desejamos, o que nós almejamos, nós cristãos, nós vamos receber uma pedrinha branca e teremos um nome que Deus dará para nós. Essa pedrinha branca, nos julgamentos dos romanos naquela época, quem recebia uma pedrinha branca era a pessoa que era absolvida de um julgamento. Então, o Senhor também disse que vai nos dar essa pedrinha branca quando nós formos salvos por Ele e quando nós chegarmos no céu. Então, irmãos e irmãs, continuemos em busca da palavra de Deus, porque ela nos alimenta, ela nos dá o alimento do dia a dia, para que possamos juntos trilharmos esse caminho com o Espírito Santo de Deus, sermos conduzidos por Ele para estar juntos do Senhor e nós vivermos uma vida com tranquilidade, de paz e de verdadeiro amor, que é o que o Senhor espera de todos nós. E esse mundo, as doenças, as mentiras, as falsidades, o orgulho, a soberba, tudo isso passará. Nós estaremos vivendo longe dessas crueldades que nós estamos vivendo hoje em dia ao nosso redor. Beijo no coração, e eu convido você para que continuemos refletindo sobre a palavra do Senhor. Graça e paz para todos nós, em nome do Santo, nosso Santo Cristo Jesus. Amém. Fiquem na paz e até a próxima.